Alô, alô! Neste vídeo quero-te falar sobre uma grande ferramenta que te ajuda a perceber quais são as compras dos super investidores e que talvez te possa trazer também boas ideias de investimento. Pelo menos eu, muitas vezes, vou consultar esta ferramenta para saber o que é que os grandes investidores a nível global estão a fazer, tirar daqui algumas ideias que eu depois possa explorar mais à frente. Por isso, sem mais demoras, vamos a isso. Hoje vamos conhecer o Data Roma. Bem-vindo à ferramenta do Data Roma que nos dá uma visão geral do que é que os grandes investidores andaram a comprar e vender num último trimestre, ok? E também consegues consultar a informação do que eles andaram a comprar e vender ao longo dos últimos trimestres, 1 ano, 2 anos, 3 anos acumulado ou até mais. E esta é a visão geral que tu tens quando entras no Data Roma. Aqui logo no menu inicial vai-te aparecer do lado esquerdo os updates, as atualizações e a data, a última data de atualização do portfólio de cada um deles. Já vemos aqui grandes nomes como Daniel Loeb, como David Hayhorn, como Bill Ackman, Carl Icahn, Warren Buffett, Chase Coleman, Leon Cooperman, são grandes investidores, Bill Miller, por aqui vai, são super investidores que nós temos aqui. E aqui do lado mais à direita, o que é que tu encontras? Quais são as 10 ações que mais super investidores detêm neste momento? E nós vemos que isto é organizado por ordem decrescente, ou seja, isto quer dizer que a Microsoft é claramente a empresa que é mais detida pelo número de super investidores que o Data Roma segue. E depois o top 10 de ações por percentagem do portfólio, ok? Então pode haver diferenças daqui para aqui. Depois vês aqui o Top Big Bets, em que mostra a concentração de posições num dado portfólio. Ou seja, há aqui alguns investidores que até têm 82% do seu portfólio neste momento na Carvana, 60% na Apple, 43% na Molina e por aí vai. Por isso são grandes concentrações que depois tu podes carregar e ver quem é que detém tal percentual, tal concentração numa só posição. E aqui aparece o número de investidores que está nessas empresas. Depois é interessante ver aqui também é os top 10 buys last quarter, ou seja, as 10 ações mais compradas ao longo do último trimestre. E é interessante porquê? Porque conseguimos perceber onde é que super investidores que têm muitas vezes décadas de experiência nos mercados e uma performance acima do índice SP 500 com muitos anos de histórico, nós vemos onde é que eles estão mais bullish, ou seja, onde é que eles estão a considerar que há oportunidades no mercado e que talvez essas ações possam estar subavaliadas num dado momento, ok? Então tens aqui uma visão do top 10 de ações do último trimestre, como também tens face à percentagem, ok? Uma vez mais, isto é o número, o top 10 de ações compradas no último trimestre, aqui é por percentagem, ou seja, alguém fortemente investiu na Molina Healthcare e assumiu uma posição muito grande no seu portfólio, mesmo para a SLM, Transocean, Brookfield, Lululemon, Union Pacific e por aí vai. E depois o acumulado dos últimos 2 trimestres, que eu considero que ainda é mais bullish, ou seja, que os investidores estão ainda mais otimistas quando, ao longo dos últimos 2 trimestres, meio ano, consideraram que estas empresas foram interessantes para adicionar ao portfólio. E depois tens aqui também ainda 5% ou mais de posições que estão em mínimos de 52 semanas, ou seja, empresas que estiveram a cair, a cair, a cair, a cair, a cair ao longo do último ano, estão em mínimos das últimas 52 semanas e que, de alguma forma, há aqui investidores que têm uma fatia considerável nestas empresas.
E, de uma forma geral, aqueles são os tópicos aqui no Home, quando tu chegas na parte da visão central, são os tópicos mais importantes e que eu queria te dar aqui um overview daquilo como é que está organizado o Data Roma. E depois tens aqui uma lista de comentários e artigos, às vezes até entrevistas que podes ver, que pode ser interessante. Tens aqui uma listagem dos super investidores. O que é que eu gosto de ver aqui? Caso sejas novo neste mundo e ainda não conheças muitos destes nomes, eu filtro normalmente por aquelas pessoas que têm perfis mais concentrados, que têm portfólios mais concentrados. Porquê? Porque claramente quem tem apenas 11 posições, 9 posições, 23 posições, são pessoas que concentram mais o seu portfólio, em princípio deverão conseguir bater o índice com consistência ao longo do tempo. É muito mais desafiante para quem tem 107 posições, 401 posições, ser realmente um verdadeiro super investidor e bater os índices, porque de repente a diversificação, por exemplo, aqui da First Eagle, já é de tal forma que a performance a longo prazo muito provavelmente vai ser muito semelhante ao SP500, que tem 500 empresas. Então, eu normalmente coloco de lado estes fundos de investimento, não os considero super investidores de todo. Agora, pessoas que têm 23 posições, 11 posições, 9 posições, 12 posições, aí sim, eu gosto de vir olhar, porque quem gera 1 bilhão de dólares em ações e só tem 12 posições, claramente tem um grau de concentração e um grau de convicção nas empresas que escolheu muito, muito grande. Então eu posso tirar daí umas grandes lições. Depois temos aqui a atividade recente, em que mostra dos portfolio managers quais são os top 10 compras e as top 10 vendas, a azul as compras, a vermelho as vendas, e eu consigo perceber logo, por exemplo, aqui a Aco Capital teve a vender General Electric, reduziu 36%, as Oetis reduziu 54%, reduziu Microsoft em 16%, mas adicionou a Amazon 23%, adicionou a Canadian Pacific 0,85%, por aí vai, tá bem? Então é uma forma de ver de forma mais global, está organizado por ordem alfabética dos investidores aqui, quais foram as compras e as suas vendas. Depois temos aqui o S&P 500 Grid, ou seja, das 500 empresas das 500 empresas que fazem parte do índice SP500, onde é que os super investidores que o Data Roma acompanha mais estão concentrados. E onde é que nós estamos a ver isso? Microsoft, Google, Meta, Amazon, Visa, Berkshire e por aí vai, ok? Quanto mais escura a célula, mais super investidores detêm esta empresa. No caso da Microsoft são 35, no caso da Visa são 24, por exemplo, a Disney 17 e por aí vai. E podes ver também por percentagem do total do portfólio. Ou seja, há aqui que 2,59% dos portfólios combinados dos superinvestidores que o Data Roma segue estão na Microsoft. Aqui 2,17% dos combinados estão na Amazon. E por aí vai. Também podes ver aqui uma organização no último trimestre, as compras. Houve 9 super investidores a adicionar a Pfizer. Houve 9 investidores a adicionar a United Health. Houve 8 investidores a adicionar a Amazon, tá? E podes ver também aqui os últimos 6 meses, uma informação também semelhante. Houve 22 super investidores a adicionar a United Health. Houve 20 super investidores a adicionar a Amazon. E por aí vai. Depois tens aqui o grande portfólio, e tu vês que aparece também muitas publicidades por aqui fora, não há outra forma de bloquear isto, a não ser que tenhas bloqueadores de pop-ups. E aqui no grande portfólio aparece uma informação semelhante àquilo que ainda agora vimos, da concentração no total dos super investidores que eles seguem, o número de super investidores que está a investir nestas empresas, o preço das ações, enfim, tem aqui alguma informação que pode ser interessante. Depois tem aqui o real time, ou seja, em tempo real, tens a data dos filings, porque às vezes, devido à posição enorme que estes super investidores têm numa dada empresa, eles são obrigados a comunicar imediatamente ao mercado quando fazem
essas compras, ok? Então, tu vês aqui, por exemplo, a Berkshire, entre 30 de julho a 4 de agosto, teve aqui várias compras da Sirius XM Holdings. Então, vai aparecer aqui. Depois tens aqui uma informação sobre insiders, em que podes, por exemplo, selecionar aqui nos últimos 3 meses e ver as compras dos insiders. Ok? Fazes aqui o filtro, 3 meses, purchases only, go, e ele vai te dar uma listagem daqueles insiders, diretores e CEOs, CFOs, Chief Commercial Officers que estiveram às compras de uma dada empresa. Então tu podes ver recentemente. Às vezes vais ver aqui empresas que tu conheces, outras vezes se calhar não conheces essas empresas, mas o que eu te quero chamar a atenção é que se tu vires várias compras de um CEO, por exemplo, e que já tem uma fatia significativa do negócio, e ele ainda está a investir do seu próprio dinheiro nesta empresa, provavelmente há aqui alguma coisa interessante para olharmos para essa empresa. Agora, cereja no topo do bolo, e para mim o que eu mais vou consultando aqui no Data Roma é precisamente vir aqui à listagem e ver alguns investidores que eu gosto de acompanhar e perceber o que é que eles andaram a comprar e a vender. Então, tu podes carregar num, por exemplo, aqui o David Horn, e tu vês a atividade recente. Eu vejo, por exemplo, uma posição que já era elevada no seu portfólio, por exemplo, aqui a Fluor Corp, ele ainda adicionou 44% no último trimestre a esta posição. Ok? Então, certamente ela não ocupava 9% do portfólio total, mas se calhar ocuparia 7, 8%, e ele ainda adicionou aqui bastante. Ok? E o que é que eu vejo? Que esteve a reduzir também, por exemplo, bastante aqui na HP. Na HP, ele quase cortou na sua totalidade a posição que tinha. Mas mais interessante é vir aqui, Activity, carregares aqui em Activity e tu vês logo a listagem num dado trimestre onde é que eles estiveram a adicionar mais à posição, ou seja, aqui a Victoria's Secret, por exemplo, ele mais do que duplicou no último trimestre a sua posição e esta posição passou a ocupar 1,11% do seu portfólio total. Eu vejo também que ele fez uma compra nova, quando aparece buy é uma compra totalmente nova, ele não tinha esta posição e passa a tê-la na PGIE, ok? E passa a ocupar 3,79% do portfólio, então já é uma posição considerável e isto a mim, pelo menos, dá-me uma vontade de ir estudar o que é a empresa faz e perceber porque é que uma pessoa em quem eu confio, que realmente é um super investidor, David Einhorn, com um desempenho muito bom a longo prazo, porque é que ele assumiu uma nova posição de 3,8% no seu portfólio nesta empresa, que traz uma grande convicção. É diferente destas outras empresas mais pequenas que nem 1% ocuparam do portfólio, tá? E depois também tens aqui a venda. Tens aqui a venda total. Vamos ver só mais um exemplo de um investidor e nós podemos pôr, por exemplo, o Warren Buffett, já que toda a gente gosta do Warren Buffett. Eu venho aqui, carrego, vejo a atividade recente e o que é que eu vejo? Que a Berkshire do Warren Buffett assumiu uma posição nova em Alphabet e que passa a constituir 1,62% do seu portfólio. Então, não é uma posição gigantesca, mas dado o volume de dinheiro que a Berkshire transaciona, quando transaciona, pode ser uma posição bastante considerável. Foram compradas 17 milhões de ações, quase 18 milhões de ações da Google no último trimestre, ok? E eu vejo o que também? Que a Berkshire vendeu a totalidade da D.R. Horton, sell 100%. Então isto dá-te ideias do que é que super investidores têm vindo a fazer ao longo dos últimos trimestres e o Data Roma é aquela ferramenta que eu gosto de consultar aqui todos os trimestres para ver o que é que os super investidores andaram a fazer. Então há aqui algumas pessoas que eu sigo com
mais algum cuidado e que num próximo vídeo eu vou-te mostrar exatamente quem é que eles são e porque é que eu sigo e quais são as últimas posições que eles andaram a investir e porque é que podem ser interessantes para nós investigarmos quando somos investidores e queremos potencialmente adicionar novas posições ao nosso portfólio. Diz-me aí nos comentários se já conhecias a Data Roma ou se para ti for uma novidade, se gostaste desta super ferramenta que nos mostra o que é que os grandes investidores estão a fazer num dado trimestre. Diz-me aí nos comentários, tenho curiosidade para saber. Um fortíssimo abraço lucrativo. Tchau, tchau.